A Nova Califórnia. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevessadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. Vou fazer um forno, disse o preto, na sala de jantar. Imagine o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção, um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem cortes, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras, como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com Tinhus. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carrachar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluirá que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador e médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receber e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver. A opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se ouviam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam, e não era raro que as boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gritada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que o cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não o era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado do Partido Situacionista, embirrava com o sábio. Vocês não hão de ver, dizia ele, que é esse tipo, um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do rio. A sua opinião em nada se baseava, ou antes baseava-se no seu oculto despeito vendo na terra um rival para a fama de sábio que ele gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio. Ele não deixava de dizer: não há dúvida, um homem tem talento, mas escreve, um outro, de resto. E contraria os lábios como se tivesse engolindo alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco de Sotero, o candidato de Figueiredo ou Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, abotoado no seu paletó de brim mineiro. Encaminhava-se para a botica do Bastos,
a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque é um pelino ávaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor correção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia o agente de correio, que, por aí, o mestre da escola intervinha com a mansuetude evangélica. Não diga asseguro, Sr. Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por outra. E essas, houve muitos palestradores que se afastaram. Mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernasculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava, e agora para combater aquele rival, que surgia tão inaponidamente. Foram vãs as suas palavras e sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dias as suas contas, como era generoso, pai da pobreza, e o farmacêutico vira numa revista de específico seu nome citado como o químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tabiancanca, quando, uma bela manhã, Bastos ouviu entrar pela botica adentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse. E, certo dia, quando o sacristão Oroeste ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de destras do balcão, correu e recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase uma exclamação que disse: Doutor, seja bem-vindo. Sábio pareceu não se surpreender com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: Desejava falar-lhe em particular, Sr. Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande, em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria muito, e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito. Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas? Quem sabe? E foi conduzido o químico para o interior da casa, sob o olhar espantado do aprendiz que, por um momento, deixou a mão descansar no grau, onde macerava uma tiçana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, um quartinho que lhe servia para exames médicos, mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho o mesmo nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado, pois bem, fiz uma grande descoberta, extraordinária. Envergonhado com seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta? Mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente. Por isso, precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma, para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos Isso, certamente, não há dúvida. Imagine, senhor, que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Fez Bastos, arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados por enquanto. Uma delas interrompeu o sábio. É o senhor. As outras 2, o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, pensando em revista os seus conhecimentos, e ao fim de uns 3 minutos perguntou: O coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não. O senhor sabe que não me deu com ninguém daqui. Posso garantir-lhe que é um homem sério, rico e muito discreto. E religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem. Qual? E quase ateu. Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais consultando a sua memória. Por fim falou: Será o tenente Carvalhais, o coletor, conhece? Como já lhe disse,
É verdade, é um homem de confiança, sério. Mas Que é que tem? é maçom. Melhor. E quando é? Domingo. Domingo, os três irão lá em casa assistir a experiência. Espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel. E dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicações para o seu desaparecimento. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde, os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo. As portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro fora um assassinato por ocasiões das eleições municipais. Mas atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio a batizara. Mas não foi a surpresa de seus habitantes, quando se veio a verificar nela uns repugnantes crimes de que se tem memória. Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio, não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria, era causa pior, sacrilégio aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os 6 presbiterianos do lugar, os bíblicos, como eles chamam o povo. Clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete e positivista do rito Teixeira Mendes. Clamava o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamavam o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho, e o céltico Belmiro, antigo estudante que vivia ao Deus dará, bebericando nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer o suspiro dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la, a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todo o lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros, em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e de seu busto nas calçadas do rio? De certo não, mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansados num caixão bem feito e no túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne, encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Pelino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo e gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos João Foco, não se registra um em que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz. Os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras, e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas do seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro, e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Nada houve na primeira noite, na segunda e na terceira, mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esqueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação até aí sopitadas no ânimo deles não se contiveram mais, e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa, e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia, e as perguntas repetidas que lhe fizeram
pode dizer que juntava os ossos para fazer ouro, e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como descreveu o papel de ladrão de mortos, se a coisa não fosse verdade, se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de reis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. O castriotro, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar a casa, mas não a pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos cintiantes de Marx, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro, virariam atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo, o subdelegado pôde impedir que varejassem a botica e conseguir que ficassem na praça, à espera do homem que tinha o segredo de todo um Potosí. Ele não tardou a aparecer. Trepado a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro que reluzia ao forte sol da manhã, Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo, se lhe poupassem a vida. Queremos já sabê-lo, gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos. Trabalho longo que só poderia ser entregue impresso no dia seguinte. Houve um murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os. Foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio? O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. Docilmente, com aquela doçura particular, as multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da Estrada de Ferro. Ao jantar, não se falou sem outra coisa. O doutor concateneou o que ainda sabia do seu curso e afirmou que era impossível. Isso era alquimia, causa morta. Ouro é ouro, corpo simples e osso é osso, um composto, fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa a outra era besteira. Cora aproveitou o caso para rir-se petropolitamente da crueldade daqueles botocudos, mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou à janela e correu em direitura ao cemitério. Cora, de pés nus, com as chinelas nas mãos, procurou a criada para irem junto à colheita de ossos. Não encontrou, foi sozinha, e Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía. A mulher, julgando enganar o marido, saía. Os filhos, as filhas, os criados, toda a população sob a luz das estrelas assombradas, correu ao satânico rendes voos no sossego. E ninguém faltou. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era Turco Miguel. Era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camonho, Cora e a linda, deslumbrante Cora. Com os seus lindos dedos de alabastro, revolvia a sânie das sepulturas, arrancava as carnes ainda podres, agarradas tenazmente aos ossos, e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o dote que colhia suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase transparentes. Não sentiu o afedito dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur, e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo, e houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai:
Papai, vamos aonde está mamãe. Ela era tão gorda. De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que receberam em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera. Não matara nem profanara sepulturas, fora o bêbado de Belmiro. Entrando numa venda, meio aberta, e nela não encontrou ninguém. Enchera uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber sentado na margem do Tubiancanca, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leite de granito, ambos, e ele o rio, indiferentes ao que já viram, mesmo a fuga do farmacêutico com o seu potosse e o seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas.